Túlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 12 de novembro de 2010, sexta-feira. O verbete é 1745, 4 páginas, 47 elogias e 8 máximos. O tema é autoavaliação evolutiva. A especialidade é autoevoluciologia. Definição. A autoavaliação evolutiva é um enfoque, análise, sondagem, interpretação pesquisística, teática e autocrítica do nível exato da própria consciência lúcida por si mesma na estrutura da escala evolutiva das consciências. A avaliação criteriosa do desenvolvimento autoevolutivo. A consciência avaliadora da própria evolução. O enfoque, a análise, a sondagem, a interpretação pesquisística da autoavaliação evolutiva. A própria consciência do investigador ou investigadora como sendo o megafoco da pesquisa participativa. A autocapacidade de avaliar ideias transcendentes confluentes. Os critérios dos testes de avaliação evolutiva das consciências. Os resultados e consequências da autoavaliação evolutiva. A autoavaliação evolutiva como neo-viés para o maior esforço da autorrenovação. A investigação judiciosa das autovivências multidimensionais. A expansão sutil do detalhismo da para-avaliação parapsíquica. A autocognição paraperceptiva ampliando a autossuficiência da consciência lúcida. Na argumentologia, nós temos taxologia, os 4 recursos técnicos confiáveis de autoavaliação evolutiva ou os evoluciógrafos, meditores conscienciológicos da evolução das consciências, concebidos e expostos racionalmente pelas pesquisas da conscienciologia. Na remissologia, nós temos 15 itens e 5 que destacamos. Ajuizamento pessoal. Análise egológica, autoavaliação sintética, autochecagem indispensável, análise da consciência. Frase enfática. As técnicas conscienciológicas de autoavaliação evolutiva foram concebidas para serem evoluciógrafos, ou seja, neo-instrumentos medidores confiáveis da evolução da consciência lúcida. Você já empregou alguma técnica conscienciológica de medição da própria evolução? Está satisfeito com os resultados obtidos? Agora, pergunta. Nós, teletertulianos, também recebemos ou doamos as mesmas energias que os participantes in loco da mega euforização? Depende. Se a pessoa se afiniza, se ela faz o rapport, se ela faz assimilação. Pergunto isso porque é a terceira mega euforização que sinto sensações iguais a de alguns participantes. Aliás, está se tornando rotina acontecer algum contratempo nas quintas-feiras, fato que me faz chegar em casa mais cedo, acessar a internet e começar a assistir às tertulias. Só consigo assisti-la à noite, por volta das 14 horas, um pouco antes da prática da mega euforização. Quer dizer, está ocorrendo com ele alguma coisa, às vezes, de amparador, e está fazendo dar alguma alteração na rotina para ele chegar e conseguir participar, né? Poderia esclarecer melhor o que consiste a mega euforização? A mega euforização consiste na exteriorização de energia para um campo que é instalado em torno da pessoa e colocar as pessoas ali para elas sentirem alguma coisa. É uma euforização, quer dizer, a pessoa se sentir bem. Enfim, é uma limpeza do processo das energias gravitantes, permitindo a pessoa ficar mais equilibrada, pelo menos temporariamente, durante o processo que ela está dentro do campo. Agora, isso é de modo geral. Agora, a mega euforização que a pessoa faz por si mesma, ela é mais séria, né? Porque diz respeito à pessoa. Aqui, ela é mais abrangente, porque nós estamos trabalhando com mais gente. Então, a mega euforização pessoal é muito importante.
Seria anticosmoético evitar situações e conversas com pessoas extremamente tóxicas que convivem conosco no nosso dia a dia? Como lidar com isso, além do uso do EV? Olha, aí o processo é você ver o que você faz, como é que você é com as energias, que assimilação e desassimilação você faz com as pessoas. Se você é uma esponja que não sabe desassimilar, é lógico que não é bom ter contato com as pessoas desse jeito. O que leva uma pessoa a desenvolver o transtorno da personalidade esquizoide? Pergunto porque penso que tem esse transtorno. Uma boa coisa é você consultar um psiquiatra com calma, né? Direitinho, e ver o que é que pode fazer com isso. É isso? Agora, gente, eu queria que hoje eu tenha aqui um grande amigo que faz 5 anos que ele não aparece. Ele veio sozinho, não veio com a eminência dele, que é fora de série. Mas o que eu estou falando é o Alex Rufo, que está ali, ó. Ele chegou e estava inibido com o processo na hora de almoçar, porque eu estava pensando que a tertúlia ainda era lá. Faz 2 anos nós estamos aqui, faz 5 anos que eu não vi aí. Agora, eu perguntei para ele o que ele achou. Ele falou que as coisas aqui cresceram muito, mas agora quem cresceu mesmo foi ele. A revista dele está muito maior do que era, muito mais séria, 180 páginas. Isso aí não é qualquer revista. E outra coisa, tudo é couché. E outra coisa, ele faz a formatação, as páginas, tudo isso, vê tudo. Não tem aquelas bobagens, uma coisa passando em cima da outra. Esse cara é muito vivo. Agora, o melhor da história é que eles fizeram agora uma nova sessão muito séria dos autos da Speedway. Então não é só a Fórmula 1. E a Cleo está aqui, ó, aparecendo com o trabalho dela direitinho. Ela que faz essa parte aqui da revista. Mas a revista está dando um banho de loja. Realmente, nesse setor é a maior que tem. Ele está certo nisso. Agora, ele está mostrando aqui um trabalho que ele fez lá em Berlim. Ele fez um levantamento, quer dizer, a revista também tem outras áreas, não ficou só no processo de carro. O seu Speedway está saindo fora da estrada da Fórmula 1 e indo para outras rodovias. Esse aqui, por exemplo, está sobre Berlim. O que era Berlim antigamente é a Berlim moderna. Ele fez um levantamento, ele mesmo, o Alex. Está muito bem feito isso aqui. Está ao máximo. Muito bem bolado, os detalhes. Agora eu quero ler com calma. Ele trouxe uma série das revistas aí para nós, porque nós temos uma coleção da revista. Ele trouxe umas agora, que eu quero ver com calma. É muito interessante. Inclusive, tem aqui um companheiro seu, que é o Paulo Kakinoff, que ajudou também, né? Ele morou em Berlim, né, o Kakinoff? Conhece tudo. Agora, realmente, as coisas lá, elas mudaram muito. Também você está com o Raul Delberg aqui também, está falando, né? Hotel Ritter. Ritter, onde eu comecei a estudar odontologia, ainda estava ainda no curso secundário, os equipos que havia para montar o consultório odontológico era Ritter. Foi importado, uma coisa séria, na ocasião, aqui na década de 50, o Brasil nunca tinha visto aquelas coisas, tudo Ritter. Eram 28 equipes, ou seja, 28 consultórios odontológicos. Agora, nunca pude mais esquecer essa palavra Ritter. Entende? É um negócio tudo importado, alto nível. Eu que estava acostumado a ver aqueles dentistas até de coisa de pé, e a gente vê aquele material todo moderno, uma loucura aquilo. Agora, a revista, gente, é um show de bola. Dá uma olhadela para vocês verem como é que é. Vale a pena ver. Essa aí é o último número. Agora tem 180 páginas. Eles já estão com 14 anos já de trabalho, né? Essa história, muito tempo. Ele tem uma experiência enorme. E melhorou tudo. Era mais fino. Agora, aquilo ali não era maior, não, aquele número. Negócio sério. Agora, estudo é a autoavaliação evolutiva do seu trabalho. Você está entendendo? É o trabalho de hoje. Ele veio aí porque tinha aí uma reunião
aqui, junto na Argentina, sabe? Em Puerto Iguaçu, com as coisas todas, com carro. Tinha um monte de gente lá, as companhias, tudo sobre isso. Por isso que ele apareceu aqui, para dar o ar da graça, assim, para a gente ver como é que é. Estava esperando para ver como é que fica isso. Agora, Arlindo, sobre a alta avaliação evolutiva, o que é que o senhor tem a depor nesse tribunal de Nuremberg? Na binomiologia, o binômio potencialidades e fragilidades, porque aqui dá a impressão que é mais antonomologia aí, não sei. Mas o processo é o seguinte: uma pessoa ela tem potenciais, ela tem fragilidades. Se ela souber mexer com isso, ela equilibra a situação. É isso que a gente quer dizer. Falar em equilíbrio, gente, eu desejaria ver se aparecer por aqui a Valana ou o professor Marcelo. Eu tenho um material para dar para ela olhar para mim, tá certo? Se vocês verem, se ela chegar por aí. Agora, outra coisa também. Eu quero falar com a turma da Simpex. Já tem alguém aí, não? Se aparecer, vocês me falam também. Eu quero fazer uma pergunta para a turma da Simpex. O que foi? Tenepsologia. Aí o emprego das consequências evolutivas. O senhor podia dar alguns exemplos dessas consequências? O emprego das consequências evolutivas da técnica de assistência diária permanente recebida do amparador extrafísico de função por parte do praticante veterano, homem ou mulher da TENEPS. É uma categoria de avaliação evolutiva indireta. O problema todo é o seguinte: querendo ou não, o praticante, por exemplo, a maioria daquilo que ele faz, ele não vê o resultado daquilo imediato. Mas ele sente nele e na vida dele, no holopensene do trabalho dele, as alterações positivas que tem quando ele está bem encaminhado, que ele está desenvolvendo bem o trabalho dele. Então, isso aí mostra o emprego das consequências evolutivas, essa técnica da assistência diária. Agora, pelo menos as consequências a pessoa vê. Se ela observar bem, investigar o processo, ver a mudança que tem na vida dela, ela vai notar isso. Agora, o resultado mesmo amplo, grande, sério do processo, esse ninguém tem, porque só depois que a gente somar para saber, né? Devido ao problema de estar sendo atingido muitas consciências, isso aí transcende o arquivo da gente, né? Tem que ver outras coisas, mais avante, mais adiante. Quando no estrangeirismologia, essa última palavra aí é Westernschau, que é cosmovisão. Agora, como que a autoavaliação evolutiva, que é uma a autoavaliação evolutiva, ela é muito séria. Cosmovisão. Você faz uma autoavaliação dentro de uma monovisão estrita, acanhada, ou faz uma autoavaliação de uma maneira mais ampla? Se uma pessoa não tem a cosmovisão, a própria avaliação que ela faz de si já é pequena. Ela vai ver só coisas corriqueiras, superficiais, que não tem assim profundidade mais ampla do ponto de vista evolutivo. Então a gente pode falar... A autoavaliação, a gente está falando, é evolutiva. Mas ela tem que fazer abrangência geral. Cosmovisiológico. A gente pode fazer uma avaliação interna como cosmovisão. A cosmovisão pode ser... Pois é, intraconsciencial e a existencial, a de fora. É a recim e a ressex. Aí depende do que é, né? Que a pessoa quer. Internamente pode haver uma cosmovisão. Agora, essa visão de mundo, ela é necessária para a pessoa se situar. Eu, nessa visão de mundo, eu estou aqui. A pessoa se situa, ela se coloca para ver como é que fica. Porque eu não sei, eu tinha pensado que a gente faz uma introspecção para depois aquilo surgir uma cosmovisão, mas eu
Agora, talvez possa haver uma cosmovisão interior, não sei. Não, se ela pode. tem, dependendo dela, uma visão mais ampla, uma visão menor. Tem gente que é míope, tem outro que enxerga longe. Tem gente que tem a visão curva atrás do morro. Tem algumas pessoas que têm, por exemplo, a atenção dividida. Outros já têm dificuldade com isso, e por aí vai. Aí depende do processo da avaliação. Tem gente que começa a avaliar a si mesmo só em coisas materiais, que é o que ela gosta. Isso não adianta, né? A gente tem que ver a estrutura abstrata, mas mais consistente da consciência. Então, o problema aí é o nível de discernimento de quem faz a avaliação. Agora, o que eu estou falando aqui várias vezes é a pessoa que está se avaliando. É muito importante para ela colocar a própria autoimagem de uma maneira mais correta, para não ficar tão distorcida em relação à heteroimagem que o povo faz dela, quer dizer, a imagem de fora, alheia a respeito dela. Agora, Então, a autoavaliação melhora o processo da autoimagem. a citaciologia aqui não é dúvida, mas é só para enfatizar que o Sócrates, ele sempre deu a ênfase a essa autoavaliação. Então, a vida não investigada, não examinada, não vale a pena. E ele também, essa questão de conhece-te a si próprio, essa introspecção. Parece que os gregos, eles entendiam bem essa introspecção. Né? Professor, qual é a diferença da autoavaliação da Conscien e da autoavaliação da Consciex? A da Consciex é mais ampla, mais profunda, porque ela analisa, se ela tem lucidez, ela analisa a si mesma e as consequências e os processos toda dessa análise a partir do psicossoma. Nós avaliamos as coisas a partir do soma. Então, há muita dor de barriga interferindo na análise. Você está entendendo o que é? Isso aí é um problema. Eu falo em dor de barriga aqui muitas vezes devido ao subsede abdominal. Entende? É o processo todo aí. É sério. O fato de a hipocondria da história. O fato de nós estarmos numa dimensão que todos estão no mesmo nível, professor, isso suscita algum tipo de autoavaliação que no extrafísico não seja possível? No extrafísico começa o seguinte: aonde é que você está fazendo a autoavaliação? É na sua paraprocedência? É onde você está? A sua para-terra natal? Então, veja, isso é muito importante saber. Se é mais ou menos evoluída, por exemplo, a situação ali, aquilo fica super autêntico. Não tem jeito de você forçar a barra, de pegar uma mentira ali na história. Agora, aqui não. Há muita tapeação, há muita imagem, aparência, rótulo. Isso tudo tem que dar um desconto, é diferente. Então, extrafisicamente, a nossa realidade, ela vai diretamente ao osso, ver como é que é, né, da pessoa. Isso então faz pensar. E o resgate, por exemplo, da baratrosfera, a gente pode dizer que ele acontece a partir do início da autoavaliação da pessoa? A partir, vamos dizer assim, das consequências da ficha da pessoa. Isso aí você tem que ver, porque todo mundo, querendo ou não, tem uma ficha. Mesma pessoa na baratrosfera. Entendi. E outra coisa, não precisa de fazer muito, ir no file, no arquivo, para estar examinando a ficha, não. Eu, por exemplo, eu vejo certas fichas lá, só de olhar para a psicosfera da pessoa. Essa é bem essa turma, como é que não vê? Não evoluciona. Ele chega e disseca a pessoa, assim, na hora. Ele sabe até o que é do momento e o que é enraizado. O que é o normal da pessoa ali dentro e o que é aquilo que tem algum fator que esteja agindo na pessoa naquele momento evolutivo. Isso instantâneo? Sabe descontar isso tudo. Instantâneo? Instantâneo. Com o tempo, né? A gente chega lá, calma.
Nós todos vamos chegar lá. Professor, na pensinologia, eu queria que você aprofundasse mais sobre paratecnopensenidade. Onde é? Pensinologia. A paratecnopensenidade. A paratecnopensenidade, no caso é o seguinte, é uma pessoa que já tem noção das paras técnicas e ela começa a ver se aplica aquilo na vigília física ordinária aqui nessa dimensão. Com isso, então, ela começa a pensar de uma maneira mais avançada. Então, por exemplo, isso dá valor para a parapsicosfera da pessoa. Isso é paratécnico. O processo da mega euforização é paratécnico. O problema do estado vibracional é paratécnico. O arco altar crânio-chacral é paratécnico. Por aí vai ter uma série de consequências. Né? Vale a pena ver. Aqui. Eu queria que o senhor entender melhor, quando o senhor coloca, como o senhor explicou ainda agora, para ele, que o evoluciólogo, ele percebe, enfim, essa sua informação, como que é que o senhor tem? É conversa com o evoluciólogo, é outro tipo de... a hora que ele olha assim, ó, extrafisicamente, me olha... Aí o senhor assimila... E tira tudo, a sondagem abismal. Mas... Entende? Isso aí serve se perguntar. Aí você vê o jeitão dele, como é que ele captou aquilo mais do que eu? Aí o senhor percebe para... A gente fica danado, a vida não pode fazer nada. Tem que abaixar o facho, a crista, colocar o rabo entre as pernas, abaixar as orelhas. Entendeu? Entendi. Agora, com ele eu já vi isso mais. Entende? Agora, pior é com a monja, né? Pior é com o serenão, porque aí o processo é mais amplo. Mas com o serenão, você já encontra, você já sabe. Não, aqui, qualquer coisa, for por baixo mesmo, em alto nível. Mas já agora, com os outros, assim, já, né? Você já está querendo enfrentar. Você quer um confronto, às vezes, de saber, né? Mas não dá. Não dá, não. Eu jogo a toalha. Entendeu? É difícil. Agora, é muito bom, porque sempre vai dar a você nuances. Você vai aumentar aquele negócio do super refinado. Como é que chama? A hora que você vê as coisas que corta tudo. Então, como é que chama? Não, como é que você vai olhar uma imagem que está super detalhada? Como é que chama? Então não pega aí, você. Zoom. Não, tem mais coisa. Não, o tanto que é. Por exemplo, qual é o nível de refinamento? E outras coisas mais. Agora, como é que é o nome da pastilha super refinada? Tem um nome. Como é que é? É de vocês. Mas como é que é? Por exemplo, você pode ter uma coisa mais grossa e uma mais refinada. Como é que é refinada? De alto nível de... Resolução, definição... Resolução. Então, veja, a resolução dele é uma resolução mais séria. Por quê? É a solução do processo. É a resolução, desse jeito. Entendeu o que ele quer dizer? Só que ele quer a resolução consciencial. Então é o zoom, é o pitch, esse negócio todo que vocês falaram aí. Mas o processo é a resolução. Agora, resolução de super alta, específica finesse. Vamos arranjar o nome. É a super finesse da história. Então ele vê tudo. Então, por exemplo, eu chego aqui, eu sou grosso. Eu vejo a parapsicosfera da pessoa quando eu posso. Assim, grossão. Agora, ele não. Ele coloca o telescópio no microscópio. Então, pois é, sintonia fina, mas agora o processo é a resolução. Eles gostam de falar alta resolução. Dele é altíssima resolução. Presta atenção nisso. Agora veja, resolução e solução, até um certo ponto, são sinônimos, você sabe, né? É isso que eu queria chamar. Eu queria que vocês falassem resolução, não dá saída aí. Vocês estão entendendo? Não tem lógica isso que eu estou falando?
Então, por exemplo, seus olhos são de que nível de resolução? Quantos pixels você tem aí atrás da testa? É esse aí que é o X. Entendeu? Agora, veja, o zoom está nisso. Aquele negócio da objetividade do quadro, a hora que você faz um bloco, veja o bloco, e corta e coloca um pedacinho, além do zoom. Isso tudo está aí dentro. Agora, ele vê o que interessa nisso de uma vez só por atacado. Já tem a experiência para isso. Olha. Entende? A forma de ele pegar, né, a ficha evolutiva da pessoa seria pelos efeitos dessa ficha nolossoma, pela qualificação das energias? A ficha, ela não, a gente não pode falar que uma ficha evolutiva pessoal feita extrafisicamente é igual qualquer ficha que nós tenhamos por aqui. Seja um BO, uma ficha de aluno, não é assim. Ela tem componentes superiores ao processo de um papel, por exemplo. Aquilo já vem incrustado nela, o que a pessoa é. Aí muda tudo. Entende? O nosso amigo, por exemplo, aí é que ele estuda essas coisas, por causa do processo da cabeça. Agora isso, por exemplo, para microchip, o ideal seria trabalhar por aí, aumentar. Vou te arranjar um para microchip, que está custando muitos dólares. Entende? Vai incrustar em algum lugar e dar o processo. Então a alta resolução começa a aparecer, você começa a ver tudo mais nítido, maior limpidez. Isso é seríssimo. Valdo, a técnica que ele usa deve ser mais o acoplamento, né? Ou não é? Mas não precisa bem de acoplamento, ele já sabe. Há um processo que eles usam com o holopensene. O holopensene. Por exemplo, ele chega no lugar que é o holopensene, por exemplo, quando ele vem na minha casa, só de chegar ali, ele já sabe tudo, parece que capta tudo. Agora, isso é ele que é evolucionário. Agora veja, o Serenão chega em São Paulo e sabe quem é que tem mais energia na hora. Não precisa de consultar o catálogo telefônico, como eu falo. Entendeu? O acoplamento... Então, veja, essas percepções é que eu falo, que eles têm, que a gente não tem. O holopensene... Pode ser até que a gente tenha, mas isso está ocioso dentro da gente. Nós não sabemos fazer aplicação. É aquele computador do Detran de Copacabana que ficou lá. Quando eles foram usar, ele já estava obsoleto. Então é o nosso caso. Se tiver um local na sua casa, pelo holopensene, ele já sabe tudo de você ou tem que estar junto com você ali? Né? Não, ele já pesca o essencial. O grosso ele capta de cara, sem precisar de fazer nenhuma interrogação. O que eu vejo é o seguinte, dando um resumo dessa ópera toda para vocês. O evoluciólogo, com o passar do tempo, não precisa de fazer interrogatório. Ele capta tudo incitamente pelo contato. Isso é seríssimo a gente pensar. Agora, numa Comunex, isso é muito mais ainda. Não, extrafisicamente. Agora, o problema todo é esse. Eu penso que eles devem ter, principalmente o evoluciólogo, deve ter alguma dificuldade quando ele está aqui, né? Não é a mesma coisa. A partir do soma, a coisa fica grossa, primária, primitiva, obstruída, travada. Não é tão fácil. Agora, professora, a consciência na parapsicoteca, ela consegue um nível de visualização da própria realidade, como o evoluciólogo tem dela mesmo? Às vezes, porque eles dão o efeito de comparação, o diagnóstico comparativo. Eles veem, por exemplo, mostram um caso igual, alguma coisa para a pessoa ver. Está entendendo? Então, isso ajuda, didático. A pessoa apreende a ideia, vê o nível que é. Você já pensou, se a gente pudesse pegar, o doente apareceu dentro da área da saúde, qualquer profissional. Na hora que entra no consultório do profissional, ele passar um filme igualzinho à doença do cara para mostrar que não é ele, mas igual.
Então, assim, ó, você vai ver aqui a sua imagem no espelho. Como é que é? Eles, às vezes, fazem isso. Na parapsicotécnica também. O ideal seria isso. Chega lá, então, vai lá um cara da máfia, igual o Arlindo. Então a gente dá um mafioso, pior do que o Dom Corleone para ele. Entende? Aí a gente fala, ó, esse aqui é a sua imagem, ó. Como é que é? Ele aprende na hora, sabe tudo. E a pessoa vê a imagem dela mesma também, né? De outras vidas. Não é bem, né? Às vezes ela vê, depende do que é. Eles mostram. Agora, outra coisa. Uma maquete que eles mostram para você não é uma maquete do jeito que nós temos. Ela parece que tem vida, ela é vitalizada, ela vive, ela funciona. Professor, se a gente tivesse que comparar o ambiente da parapsicoteca com o ambiente intrafísico, o que seria? Ah, tá difícil, né? Está querendo muito. Né? Você já viu isso? Quando você voltar lá, você vê. Você responde para você. Eu acho difícil. Parece, mas não é a mesma coisa. Eu divido o problema da complexificação simplificada. Pensa bem. Tudo é complexo, mas está simplificado. E você capta aquilo melhor. Então é o problema da assimilação. É assim. É essa assim que eu desejaria. Entendeu? Assim. Assimilação. Valdo, a resolução sua em relação ao evoluciólogo. Não, eu sou uma caricatura. Eu sou muito pequeno. O negócio é muito... Mas muita coisa você já capta. Não, veja, só da gente falar nisso, vocês também já é uma grande coisa. Porque a maioria nem pensa nisso. Nem tem ideia disso. Uma boa parte do povo, da humanidade. Eu tô dizendo, então já é alguma coisa. Mas quanto? 5%? Como o Zéfiro, por exemplo. Quer dizer, não, o Zéfiro já pesca mais. E outra coisa, tem uma coisa que o Zéfiro já usou muito, que é uma técnica também. A técnica da afinidade, do rapport. Se você trabalha com gente que você já trabalhou junto, que você já sabe, já conviveu muito, você sabe mais, né? Do que o outro que não conhece a pessoa. Então, extrafisicamente, eu lançava muito a mão do rapport. Agora, com o tempo, isso praticamente eu vi. É uma das técnicas mesmo que, quanto mais avançada a consciência, mais ela usa. É igual aquele menino que apareceu lá para mim no Projeção da Consciência. Ó, procura lembrar quem é, procura para você fazer o rapport. Assim você vai ajudar mais. A TENEPS tem muito disso. Quando o amparador começar a insistir com o praticante da TENEPS, para ele fazer rapport com o CIEX, que ele está socorrendo, ajudando, fazendo assistência, isso já mostra que ele está caminhando mais. É o caminho aberto para o FIEX. É uma ampliação do rapport com o assistido. Pode falar. Professor, amanhã eu vou participar do Conselho Cobaia pela primeira vez. E que dentro do assunto, qual a postura que eu posso tomar para otimizar mais a autoavaliação? Striptease consciencial. Fique desnudo consciencialmente. É a melhor coisa que você faz. Agora, anote tudo. Olhe as observações, porque a heterocrítica não tem preço, ela é inavaliável. Sempre vale a pena anotar. Sempre para esclarecer alguma coisa que você não sabe, vale a pena pensar. Entende? Certo. Anota tudo. Agora, faça o striptease consciencial. Entregue-se ao processo para você ver como é que é. Chega lá com tábula rasa. Zero absoluto. Entende? O que o senhor acha dos novos leitores digitais de livros? Para mim, pegar o notebook, tirar o teclado, diminuir a funcionalidade, trocar o nome e aumentar o preço. Isso é ideia de Conzel para Conzel? Não. Eu acho que, em parte, você tem toda a razão. Muita coisa é assim mesmo. Agora, vamos ver com o tempo o que vai firmar. Essas coisas todas estão ainda em cogitação, né? Estão levantando a poeira. Precisa ver o que fica. Tenho 37 anos e estudo a Conscienciologia há 2 anos. Tenho sinalética
quando movimento as energias, mas principalmente presto muita atenção em criar vergonha na cara, procurando depurar meus pensamentos e os maus hábitos. Jamais comprei o livro Manual da TENEPS, por crer que ainda não esteja preparado, apesar de ter profissão estável. Logo, sou leigo no assunto e apenas o conheço pelos comentários dos senhores durante as tertúlias. Por esses dias, estava em um momento de exteriorização de energias e comecei a ver imagens de várias pessoas que não conheço. Gente chorando, gente agoniada, gente apática. E por muitos minutos essas imagens foram passando. E eu fui quase que instintivamente projetando a energia branca e de muita paz para eles. Pode comentar, será que fiz TENEPS sem saber? Não, você está fazendo ajuda, está ajudando, põe energia, isso é sempre importante. Agora, isso de ter aí o processo da burocracia, se é TENEPS, se não é, isso não interessa. A TENEPS você tem que estudar mais. Como você ainda não viu meu livro, esquece que não tem nada a ver com TENEPS. TENEPS tem que ler o livro, ver como é que é e adaptar a própria vida ao processo. É uma técnica. Na página 9, paradoxologia, poderia, gentileza, clarificar o paradoxo da projetabilidade lúcida? Vamos ver aqui, paradoxologia. O paradoxo da projetabilidade lúcida, APR. O caso todo aqui é o seguinte: você tem um corpo humano, você sai desse corpo e vai para outra dimensão. Não é com esse corpo que você vai, o corpo fica na cama, aí fica no leito. Então, veja, há um paradoxo nisso, porque não tem nada que ver diretamente com a vida humana, e só tem que ver com a vida humana. Então, a projetabilidade lúcida acaba com toda a seriedade e essa guerra da vida física. É uma verdadeira guerra, né? Você está guerreando com o processo físico. Você sai disso, acabou. Você pode ficar fora do corpo, não tem dor, não sente desconforto. Depende do que você está fazendo e o modo. Então, até um certo ponto, isso é uma condição paradoxal. Certa vez eu me dizer que o senhor fez um experimento, ficando algum tempo se alimentando somente de vegetais e derivados. Qual o motivo do experimento? Quais os resultados? Não, o caso é o seguinte: eu tinha 22 anos. Então, comecei a usar os negócios e falei assim: olha, eu fui criado com carne de porco, porque na minha terra tinha mais carne de porco do que frango, para vocês terem uma ideia. Tudo lá era na base de porco. E eu vivo de viver aos porcos. Então, depois disso eu comecei a estudar, que aquilo era muito chato. O povo matar o porco lá no quintal de casa, aquela coisa de quando não é para tirar banho, o tocinho, aquilo, toda a comida era feita com banho, aquele negócio todo. O negócio era muito primitivo. Agora, então, aos 22 anos, eu estudando as coisas todas, vendo aquilo como é que era, examinando de perto, eu falei assim: não, eu vou fazer agora, então, uma experiência de dieta vegetariana. Então, cortei tudo quanto era processo de carne, tudo isso. Agora, isso foi mais ou menos 2 anos e meio. Com 2 anos e meio, eu comecei a notar que a minha memória falhou. Então, um dia eu quis lembrar como é que escrevia a 8. Eu sabia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, mas como é que é o 8? Então, aquilo eu falei assim: gente, eu estou doido ou houve alguma coisa na minha cabeça. Eu esqueci como é que era o 8. Aí eu falei assim: não, o negócio está ruim. Aí eu comecei a checar minha memória. Minha memória sempre foi boa. Comecei a checar e vi que está tudo lacunado. Assim, o que é isso? Fui examinar. O que é que eu fiz diferente na minha vida? Foi isso, faz 2 anos e meio. Então, o problema é esse. Está faltando proteína ou qualquer coisa, ou qualquer ina na cabeça, no sistema nervoso. Aí eu voltei, pouco a pouco, a comer carne. 5 anos depois, eu recuperei toda a memória. Demorei 2 anos e meio a piorar tudo. Demorei 5 anos para recuperar. Essa que é a verdade. Por isso que eu falo. Uma pessoa que está acostumada, desde pequena, a comer carne, não pode deixar isso assim. De uma hora para outra, não. Eu tenho experiência. Me deu na cabeça. Memória é o que deu para mim. Para outras pessoas pode dar coisa muito pior. A falta, por exemplo, da imunidade, algum processo de órgão no sistema do corpo, alguma coisa.
No meu caso, eu acudi através da memória. Agora, hoje eu como carne moderadamente, né? Pela situação. Mas eu gosto mais de peixe, essa coisa mesmo. Agora, por exemplo, na hora do almoço mesmo, eu comi peixe. Faz parte do serviço. Poderia aprofundar o funcionamento da sincronicidade? Gostaria de entender melhor até que ponto esse conceito não é abordado de forma religiosa, com a ideia de que nada é por acaso, porque tem alguém por trás de tudo que acontece. Não é que tem alguém por trás de tudo. É que existem leis e princípios inteligentes também na Terra. Tem que olhar isso aí. Agora, a sincronicidade é um dos fenômenos mais difíceis para a pessoa entender e vivenciar. É necessário anotar as coisas e ver com o tempo o que a pessoa pode fazer. Agora, a sincronicidade, praticamente, ela abrange tudo da vida da pessoa. Tudo é sincrônico. Se você for chegar numa lei básica, séria, abrangente, tudo tem sincronicidade. Nada está por acaso, ou por coincidência, ou porque aconteceu, ou apenas uma eventualidade. Não. Tudo tem razão de ser e há uma confluência. Há um processo que vai caminhando para os afins se atraírem, de modo que os afins se atraem. A partir disso, há sincronicidade em tudo. Por isso que a gente tem que estar de olho. Você começou a pesquisar determinado assunto. Observa que, às vezes, aquele assunto vai pipocar em torno das coisas todas que você vai fazer. Por quê? Você está fazendo a evocação da ideia. Só o processo de fazer essa evocação, você já está chamando para si o processo da sincronicidade. Já a ocorrência. Uma coisa que eu daria aí para o nosso amigo que está estudando isso, é ele estudar sinergismologia. Pega aí todos esses 8 volumes de sinergismologia, que tem um monte deles. E veja os tipos que tem sinergismo. Aqui mesmo, por exemplo, tem uma. O sinergismo, autocognição maior, acerto maior. Quanto mais autocognição, mais conhecimento a pessoa tem, a tendência dela é acertar mais do que errar. Isso é importante. Olha aí, a sincronicidade funcionando do ponto de vista da correção. Aonde? O que ela falou? Ciclologia. O ciclo autoconscienciométrico, avaliação, diagnóstico, reciclagem, reavaliação. É esse? É o primeiro? O caso é o seguinte. E também, juntamente com os neoviés, para o maior esforço da autorrenovação. Isso aí está em patologia. O caso é o seguinte. O ciclo autoconscienciométrico, avaliação, você faz a avaliação, depois o diagnóstico. Depois você vai tentar melhorar aquilo e fazer a reciclagem. Com isso, você faz uma reavaliação depois no fim, para ver como é que fica. Esse é o caminho do ciclo básico. Isso é o ciclo autoconscienciométrico, o que é um conscienciograma. E daí depois esse ciclo, juntamente com os neoviés, né, que vão surgir a partir de então. Pois é. E agora a reavaliação vai trazer você no novo patamar. Você entra, então, numa nova condição, um novo platô, um novo nível de manifestação, de vivência, de bem-estar, de lucidez. Tudo depende de você. Entende? Muito obrigada. Esse programa, mais de uma vez, a gente encontra essa reciclagem. A gente vê o nível evolutivo, aí trabalha em cima da reciclagem, e depois volta de novo. Existe aquela observação que eu faço. Eu pergunto assim para a pessoa, há quanto tempo você está aqui na Cognosis? Então ele vira e fala assim, há 6 anos. Você podia fazer uma comparação entre você hoje, em 2010, e como é que você era em 2004? Fala assim, não fala isso não. Fala. A maioria não quer saber disso. Ele não se sente bem. Não é agradável. O que vocês acham? Vocês aí, de modo geral. O que vocês acham? É assim mesmo? Alguns de vocês sentem isso assim?
Ô, Roseli, o que você tem para falar sobre isso? Não tem nada? É? Ela aí é dura na queda. O que eu tenho para falar é que eu realmente, quando eu cheguei aqui, era insuportável. Ela sempre fala isso quando eu falo com o assunto. Você já viu? Já aconteceu umas 2 vezes já antes. Tem uma fala que... Gente, ela era terrível. E outra coisa, a maioria está certa, certíssimo. Mas o modo, o local, com a pessoa, às vezes estava deslocado. Entendeu como é que é? Não era assim? Sim. E outra coisa, ela não se perdoava também de modo algum, mas de uma maneira horrorível. Muito alta cobrança. Eu me lembro que o senhor tinha uma fala, que o pessoal chegava para o senhor, professor, não aguenta essa mulher. Calma, gente, calma, ela é inteligente, ela vai melhorar, ela vai mudar. Eu falei assim, ela é vibrante, ela é lúcida, ela é brilhante. Presta atenção, ela não está sabendo é colocar o que sabe. Você sabe, ele ainda dava uma desculpa assim, você sabe, uma pessoa quando acumula muita coisa, às vezes, na hora de aplicar aquilo, ela erra, ela exagera, etc. O caso dela era esse. Porque as observações dela eram muito inteligentes, desde o início sempre foram. Agora, o problema é o modo, modus operandi, modus vivendi, entende? O modus faciandi, isso tudo faltava. Agora, com o tempo, outra coisa que eu notei é o seguinte, ela ficou mais calada. Que antes, qualquer coisa estava assim, com alguma coisa na mão. Às vezes podia ser abaixadinha. Agora não. Vocês olham que ela está mais quieta, ela observa mais. Então, hoje, ela está seguindo a fisiologia. Quer dizer, nós podemos fechar a boca e não falar nada. Mas o ouvido está sempre aberto. Sempre aberto. Então, hoje ela está com os ouvidos abertos e a boca fechada. Ela está seguindo a fisiologia. Mais introspectiva, mais pesquisística. Agora, veja, ela não é nada boba. Eu tenho dado as coisas, através desses anos todos que ela está aí, para analisar os processos nossos de verbete, as coisas todas que tem. As observações dela são muito sérias. O que você faz hoje? Você está voluntariando aonde? Eu queria saber como é que está. 2 vezes por semana no Holociclo. Estou fazendo dinâmica. Ah, é? E estou escrevendo 2 livros. 2 livros? 2. Cadê o primeiro? Já foi para revisão, eu estou mexendo nele. Já, os revisores já me deram. Eu quero dizer para vocês que agora de manhã eu fiz mais um prefácio. Eu não quis fazer, não queria fazer, porque agora eu quero que vocês façam o prefácio. Eu quero me aposentar como prefaciador, eu já falei isso. Esse agora eu fiz porque os pedidos foram muito reiterados, difíceis de escapar. É para a turma da Sintex. São 5 autores que fizeram o livro. O livro está muito bem feito. Vai ser publicado agora antes do Natal. É esse que eu te dei aí. Eu escrevi uma página e pouquinho. Agora estou dando lá só para eles fazerem uma revisão rápida. É isso que eu queria que a Valana também disse, que a Valana não quer que eu repita nada. Qualquer palavra que repete, ela fala. Então eu queria dar, porque aí tem várias que eu fiz repetição de propósito, às vezes algumas são de propósito. Então eu quero dar para fazer a revisão e vou entregar para eles, porque tem que entrar logo para... o negócio tem que estar pronto até o mês que vem. Hoje é dia 12, tem 1 mês para fazer esse livro. Agora o livro está muito bem bolado. Muito bem feito. Por isso que eu estava procurando para ver se o nosso amigo chegava aí. Sabe, o neonato. Para ver se ele chega, mas não veio. Que é para a gente ver. Uma das coisas que eu queria perguntar para eles é que eu queria saber se nesses 5 autores, quem é que pratica Tenebres? Eu queria saber, tá? Para a gente colocar, né? Sei lá, né? Alguma coisa. Não é fácil. De modo que é isso. Quero dizer para o colega aqui atrás que perguntou o que fazer, que amanhã ele vai fazer Consim Cobaia pela primeira vez. Eu também estou inscrito. Me parece que eu fui a primeira a me inscrever no Consim Cobaia, que eu fiz a inscrição, acho que foi em maio. Pois é, mas isso te ajudou muito. Muito. Né? Já fiz várias. Não, inclusive, isso ajudou muito a ela.
a última cobaia que fiz com o senhor, né? Eu fui a última cobaia que fiz o Consim Cobaia com o senhor. Assim que eu cheguei aqui. Foi excelente. E eu descasquei ela. Descascou. Me ajudou muito. Aliás, botou a Rosa para tomar conta de mim, ela está tomando conta de mim até hoje, viu? Agora, isso é assim mesmo. O primeiro sutiã ninguém esquece. É duro. Faz parte do serviço. Mas olha, quem é que está aí com o micrófono sobre o processo da autoavaliação evolutiva? Pode falar. Na página 9, em binomiologia, você pode comentar o último binômio? O último binômio. O binômio autoavaliação evolutiva, reperspectivação parapsíquica. O caso é o seguinte, é você estudar o seu processo geral como consciência e o que é que você tem do ponto de vista de retrocognição, o problema todo, como é que você está na sua vida desde a infância até a adolescência até a maturidade, em matéria de parapercepciologia. O que se arranjou nisso? Por exemplo, em matéria de projeção, de estado vibracional, de clarividência, de observação das coisas do ponto de vista extrafísico, as 40 manobras de energia, como é que você é com isso? Então, isso é que é a reperspectivação parapsíquica. Tá certo? Como podemos fazer a relação da autoavaliação evolutiva após a dessoma, sem perder o trabalho que foi realizado nessa dimensão? Eu tenho megafoco multidimensional e multicelular, secular. Estou fazendo força para não perder esse link do auto-revezamento. Não, o caminho é por aí. Agora, veja, quando a pessoa ela pensou demais no processo da avaliação aqui, ela não perde depois que ela dessoma. Pelo contrário, ela já criou o hábito, isso vai ser mais fácil para ela. Uma das coisas mais sérias que tem é que a pessoa alcança, atinge a segunda, vamos dizer, dessoma mais depressa. Você está entendendo? Então, ela dessoma. Mas agora, ela ficar livre das coisas e ficar lúcida, ela alcança isso mais depressa, se ela está habituada aqui na vigília física ordinária. De modo que o auto-revezamento fica mais nítido, mais lúcido, a pessoa não perde o foco, o megafoco permanece. Estou com 19 anos e logo farei a INVEX. Estava lendo o manual da ProEx e gostaria de saber se ajudaria na identificação dos meus traços, fardos e força, a adoção de um diário para anotar tudo que se passa no dia, desde tipo de pensamento, ações, sentimentos, sonhos, experiências, sinalética, etc. Olha, aí tem só 2 porém. Primeiro, o diário deve ser feito no laptop. Segundo, não é bom você colocar besteira, tolices, bobajada. Coloca aquilo que seja essencial. Agora, tipo de pensamento, de ações, mesmo sentimentos, etc. vai. Mas agora, olha bem aquilo que é descartável. Não perca tempo com aquilo que não tem, que é insignificante, que não tem valor. Olha o essencial, olha o prioritário. Uma consciência examinada chegará ao denominador comum, ou seja, felicidade é fazer o bem, como diz o filósofo. Seria esse o objetivo de se autoexaminar? Sim, a base de tudo é isso aí. Agora, uma pessoa que se conhece, ela é mais feliz. E outra coisa, ela não está tapeando muito a si mesma, ela começa a diminuir a autotapeação, o autoassédio, ela aumenta a autocrítica, isso melhora tudo. Podemos considerar a unidade de medida do ciclo conscienciométrico, o autodiagnóstico ou o autoenfrentamento? Sim, a base é essa. Agora, o autodiagnóstico, a gente tem que lembrar que ele é sempre temporário, ele é fugaz. De vez em quando a pessoa precisa fazer novamente um reexame, uma prospecção íntima, para ver como é que está o diagnóstico do momento.
Eu quero dizer para vocês que me deram aqui o Colégio Invisível da Dessomática, o segundo encontro internacional, dia 5 de novembro, sexta-feira. Pontuações: países, Brasil e Estados Unidos. Público presencial, 28. Público internet, 19. Isso aqui foi agora no dia 5 de novembro. Agora, no dia 6, países, nós tivemos Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos e Uruguai. Público presencial, 63%. Público da internet, 38%. Foram 101 participantes. No dia 7, que foi domingo, país, Brasil, Chile, Estados Unidos e Suíça. Público presencial, 48. Público da internet, 18. Total, 66 participantes. Isso aqui, então, são as pontuações do Colégio Invisível da Dessomatologia, que é o CID. Vocês veem que a turma está trabalhando. Olha os países aí, os participantes. O primeiro dia 47, o segundo 101, o terceiro 66. Agora, presentes, no segundo dia tinha 63 pessoas. Está mexendo com o processo. A turma está muito viva, não vão dessomar tão cedo, porque está todo mundo trabalhando, né? Vai demorar a dessoma. Professor Valdo, aqui no centro. Sim. Inclusive, nós ficamos muito contentes com esses resultados, né? Inclusive com uma quantidade assim, expressiva de pessoas interessadas em estudar também a dessomatologia. Estamos com quase 28 pessoas interessadas, sabe? Em estudar, então nós vamos fazer uma seleção, enfim. Então estamos muito contentes com o resultado também. Agradecemos. Muito bom isso aí. Tá bom? Vamos trabalhar com o processo. Agora, a turma da Longevitar está aí agora? Quem é da Longevitar? Tem alguém hoje? Tem você. Então, escuta, Luciana. Vocês já arranjaram um nome para Longevitar, além da Longevitar? Hein? Bom. Então, vocês vão estudar, né? Porque eu estou escrevendo uma coisa, eu queria colocar, porque eu estou falando de 2 ICs, então eu queria falar do Longevitar, mas não queria só colocar um nome. Queria ver se é uma associação, um nome completo. Quando tiver, vocês resolverem, você me fala. Tá certo. Isso é num verbete. Eu vou levar as suas considerações que o senhor falou anteontem para o grupo domingo, a gente tem reunião. Então tá bom. Tá. Vamos ver o que é que dá. Alta briga, alto debate, arranjar um nome. Mas, Luigi, o que se passa, Luigi? En la página 9, profesor, na primera línea, página 9. Na primera línea ao final, a expansão sutil do detalhismo da para-avaliação parapsíquica. Onde é que está isso aí? Página 9, na primeira linha. O que tem? A investigação judicial. Para a patologia está no 8. Corresponde? Sim. A expansão sutil do detalhismo da para-avaliação parapsíquica, é esse? Isso. O problema todo é o seguinte: o detalhismo, por exemplo, a pessoa precisa ficar observando as minúcias da avaliação. Porque, às vezes, há uma expansão de detalhe da situação. Se a pessoa não prestar atenção nessas minúcias, aquilo passa despercebido, ela não vê. Então é isso que a gente está chamando a atenção. A expansão sutil do detalhismo, da para-avaliação parapsíquica. Pouco a pouco, por exemplo, você vai ficando mais detalhista e mais profundo do ponto de vista evolutivo na avaliação. Então, por exemplo, antes você não olhava nada em matéria de energia. Agora não. Você já olha, já quer saber se o seu nível, por exemplo, de desassimilação melhorou. Isso tudo é sutileza. Tem que ver o que é que acerta, o que é que você erra, e por aí vai. Mais ou menos é isso. Você entende? Tá bom. Obrigado. Dom João, pode falar. Também na mesma sessão que o Luiz perguntou, na penúltima linha, as autocompensações parapsíquicas.
as autocompensações parapsíquicas. O caso é o seguinte, é a pessoa examinar em si mesma o que é que ela tem que compensa. Por exemplo, os banhos de energia que ela recebe, o processo de ter uma inspiração sobre alguma coisa que ela esteja fazendo. Isso tudo são autocompensações parapsíquicas sérias. A pessoa tem que ver o nível de como isso está acontecendo na vida dela. Se diz intensidade, frequência? Não, por exemplo, você já está sentindo mais a presença do amparador. Tudo é compensação. Dentro do seu esforço de desenvolvimento, é uma resposta que você está recebendo. Vale a pena pensar. Tá certo? O que mais que nós temos? O Emanuel chegou. Escuta, a turma da Sindex, você acha que tem gente por aí, da Sindex? Não tem? Você está acabando de chegar, você não sabe. Eu pedi para a turma da Sindex para sempre deixar alguém por aqui todo dia, para eles saberem o que se passa. Mas eles têm problema de horário, né? Sabe por quê? Eles têm mundo pela frente, né? Muita coisa, né? Até abarcar o mundo demora muito, né? Jovem é um problema, né? Sério. Agora, eu desejaria colocar umas pessoas de mais idade trabalhando lá dentro, sabe? Trabalhando com jovens lá, que seria bom. Mas é difícil arranjar. Pode falar. Quando o amparador ele aparece para a pessoa, ele se faz presente, a pessoa tem todas as condições ali de captar quem é aquele amparador. Se isso não acontece, é uma deficiência maior da pessoa, que ela deve buscar mais investigação, ou como o senhor fala, às vezes deixa aquilo para lá, às vezes não se... Não, depende se ela conseguiu detectar, analisar, interpretar a mensagem do fenômeno, tudo bem. Se tiver a mensagem, o conteúdo do fenômeno, ela interpretou bem, ela aplicou aquilo, ela auriu algum conhecimento, alguma cognição, foi enriquecedor para ela. Porque, vamos supor, mesmo que tenha sido enriquecedor, ela compreendeu ali a atividade. Mas tem que saber o que é. Agora, bomba dela, se não estudar mais, o problema é dela. Boboca, né? Porque assim, necessariamente, o amparador, quando ele se faz presente, o ideal é que a pessoa saiba nos detalhes. O ideal é você fazer, em vez de fazer a análise sua, que é pouco, é você fazer a dele com tudo. Micrótomo, microscópio, nanotecnologia, telescópio, luneta, lupa. O problema é que ele aparece e às vezes não volta, né? Aqui, bisturi, lanceta, sabe? Para abrir e ver o que tem dentro, ver tudo que pode, aquilo que a gente puder. Isso é que seria ideal. Outra coisa, julgar verde para colher maduro. É o que vocês tentam, às vezes, fazer comigo. Quer dizer, que vocês tentam todo dia fazer comigo, né? Todo dia. Então, que é julgar o verde para colher o maduro. Quanto tempo de contato o senhor tem com o amparador? Para o senhor saber a última vida dele, quem que foi? Não, isso eu sei, porque você viveu junto. Se você tem retrocognição, na época que ele era pobre, antes de ser bilionário, então isso aí você sabe muita coisa. Mas olha aqui, é muito pouco esse negócio de você saber um evoluciona na época que ele era pobre. Isso não adianta, eu quero saber dele agora, que é o que interessa. Isso aí você pode ser para analisar o seu orgulho, o seu egoísmo. Não, ele também já foi, igual a gente. Mas todo mundo foi. Que vantagem que a Maria leva nisso? Nada. Não adianta nada. Você entendeu, né? Agora, o que eu vejo é esse. Vamos analisar tudo. Passou na sua frente, você quer saber. Por exemplo, o cara passou aí, cor de carroça disparada. Você quer saber qual carroça? Por que disparou? Se tem cavalo, como é que é? Cor de carroça disparada. Você já ouviu falar nisso? Não, ainda não. Existe isso. É a cor de carroça disparada. É aquela que ninguém sabe a cor. Entendeu?
Uma carroça passou rápida, ela tem uma cor. Sempre tem. O problema é qual? Isso que é difícil. O senhor fala que a gente vai ter uma noção de quanto de assistência a gente fez, depois da dessoma a gente vai ter uma noção mais aproximada. A pessoa bem amparada, ela também, depois que dessomar, vai saber o quanto de amparo proporcionalmente ao quanto de assistência ela fez? Ela vai ver, por exemplo, quanto que ela desperdiçou de todo o amparo que ela recebeu. Isso que é o pior da história. Já tem gente que está pensando muito nisso. Tem uma dona aí que chama Pilar Alegre, que ela de vez em quando fica séria, porque a filha começa a pensar nisso. O que é que ela não usou bem? O que faltou? Como é que foi a situação? Isso tudo tem que levar em consideração, né? E como é que a gente pode otimizar isso para não ter... Eu penso que é né, ampliando a lucidez do processo, vendo o essencial, prioritário das coisas, com bastante lucidez. A lucidez, no caso, é o discernimento. O discernimento aí é aplicar a racionalidade em tudo que a gente faz. E outra coisa, usar antes de mais nada. Se você vai falar, igual aquelas pessoas que a gente fala, mas onde é que entra a emoção, o sentimento nisso? Então aí eu respondo, mantenha seu bom humor o tempo todo. Isso aí já vai ajudar muito. Bom humor. A evolução, antes de mais nada, é uma evolução de bom humor. O mau humor é a gente que cria, isso é bobagem da gente. Outra coisa, a pessoa vê essa vida com a lucidez que nós temos para ter satisfação. Se ela tem sofrimento, se ela tem só coisas, vamos dizer, de adversidade que ela acha, uma coisa negativa, conflito, perturbe, essas coisas, todo o problema é dela, ela cria isso. Ela está dando valor para isso. Dor e sofrimento, quem gosta é povo de religião. Quem tem racionalidade não quer dor e sofrimento, quer ter racionalidade, ponderação, reflexão, equilíbrio, harmonia íntima para ajudar os outros. Agora, a pessoa com dor e sofrimento, ela às vezes quer ajudar os outros que está com dor e sofrimento, mas ela até mantém a dor e sofrimento. Atira partido disso, da dor dos outros. Tem muito disso por aí afora. Então vamos ponderar a autoavaliação. O caminho é esse. Agora, o que é interessante é lembrar que a autoavaliação evolutiva, não é regressiva. Então, por exemplo, uma autoavaliação, seja o que for, não é para diminuir a pessoa, não é contra a pessoa, não é um processo de doença ou de desequilíbrio, é tudo positivo. Vamos pensar. É diferente. Agora, Adélio, o que você fala hoje? Não fala nada? Você está com medo de enfrentar a autoavaliação evolutiva hoje? Ele entra em todas, de vez em quando ele está tirando o corpo fora. Agora, hoje o triparada dura está presente. Você viu que tem alguém lá em cima lá. Ele está rindo sem parar. Ele está em dia com a autoavaliação. Mas não, ele está lá, ó, vai eu com Deus. Olha lá, ó, vai eu com Deus. E outra coisa, o laptop dele é maior que os outros, se não notaram, eu acho que é para ele se esconder atrás. Veja bem o tamanho. Como é que eu não estou ouvindo? É provocar o Adélio, que ele não faz introspecção, por isso que ele não gosta do tema de hoje aqui. Será, vamos ver se ele fala alguma coisa. Eu não sei. Esse trio parada dura, quando aparece, precisa a gente acusar a presença dele, né? Porque quase sempre tem um, no máximo tem dois, agora quando tem os três, o negócio é sério, a gente tem que falar. E hoje tem os três com a secretária. Vocês viram que quem é que está aí? A Gisele está lá do lado dele. Lá. E outra coisa, com o laptop também. Aquela lá é a maior organizadora de todo o processo nosso da Trifon.
Era o máximo, matéria de organização. Pelo menos geometricamente, né? 3 pontos definem um plano. Então já tem os 3 aí, tem um plano definido. Espero que plano evolutivo. Geometricamente estamos bem. Você arranja alguma coisa ali para... Eu nunca esqueci dessa história, ainda no primeiro grau. Eu, de vez em quando, vejo um advogado falando na televisão para defender isso e aquilo, mas assim, se fosse o meu amigo que estivesse aí, teria já resolvido há muito tempo essa história. Agora, você não esteve aqui, mas aquele negócio do Supremo, que o povo está chamando de vacilões, é horrível aquilo, né? Eu nunca vi isso, é a pior coisa que aconteceu aqui no Brasil, em matéria de judiciário, poder judiciário. Eles chamando os magistrados do Supremo Tribunal Federal de vacilões. Eles não decidem nada. Mas o negócio da ficha limpa, aquele negócio da ficha suja. Num ponto a gente tem que concordar, né? O último que entrou no Supremo é um vacilão. Nossa. Não, mas lá são todos vacilões. Ninguém levantou, ficou de pé para falar umas verdades. Eles discute muito, mas fica só nisso. Você espreme, não dá nada. Vacilar tudo. Há uma hesitação natural do processo. Mas... Na minha terra, chama-se encher linguiça. Quer dizer, esse negócio do Supremo Tribunal Federal, encher linguiça, não dá, né? De novo, eu pego a sua expressão, é porque eu fiquei tão surpreso. O último indicado, né, pelo presidente Lula... Agora já colocaram o último que está faltando, aí eu não sei, aquele para substituir o Eros. O Eros Grau, né? Agora é para entrar um outro, né? Já entrou? Já foi aprovado. Tem um rapaz que o Lula tinha colocado lá dentro que tinha ficha suja. Mas esse é outro. Tá bom, então, quem é que entrou agora? Tolotti? Ainda não entrou. Tofone. A Vilma vai mandar alguma mulher para lá? É capaz, né? Só ficou definido. Mais uma. É impressionante uma pessoa desse naipe chegar ao Agora, Supremo. você que é o dono do Supremo Tribunal Federal, que é o representante nosso do Supremo Tribunal Federal, você tem que dar um jeito nisso, né? Com energia nessa história. Pegando a deixa do senhor, eu estou procurando dar um jeito em mim mesmo, não que eu chegasse ao estilo da Roseli, eu acho que eu sou mais light. E mesmo as questões de relativa, às vezes, rispidez ou uma coisa mais acentuada, é bom assim, se manter mais calado, mais take it easy, calm down. Devagar e sempre. Agora, sem vacilo. Sem vacilo. Agora, o povo é que criou essa palavra vacilo, né? Vocês sabem, né? Agora, chamar os juízes de vacilões, eu achei... Quem está certo é sempre a voz popular, você está entendendo? São os que criam a coisa mais inteligente. Vacilões, bola. Eu não pensei nessa. Eles arranjaram o negócio. Antes da gente pensar. Mas assim, professor... É o resumo de tudo no Brasil. Do Poder Judiciário, os vacilões. Perfeito isso. Professor, assim, a demora deles, por exemplo, no julgamento, ficha limpa, ficha suja, se poderia ou não concorrer, e tudo adiado, deixar a mulher do outro... Mas qual o interesse disso? Tem dinheiro atrás disso? Isso são vacilos do Supremo, quando era possível ser dado uma decisão... Uma outra coisa, se teve gente... Lá dentro, a metade, parece que 5 sabiam que o povo está contra a ficha suja. E apareceram 5 que estão a favor, tem alguma coisa errada nisso. Afinal de contas, esses caras não pensam em conjunto, não há consenso? O que é? Eu não estou falando unanimidade, mas consenso, inteligência. Esses 5 que arranjaram desculpa. Por quê? O que tem atrás disso? Quer dizer, há um processo aí de cifrão. O cifrão na justiça é um problemão. Isso aí é antigo. Nesse aspecto, assim, algumas considerações... Agora, perguntar não ofende. Há cifrão na justiça? Você já viu, né?
Tem juiz que foi, tem um que chama até Lalau, etc., que deram o nome e tal. Agora, do Lalau para os vacilões, a gente pode escrever até uma série épica sobre a jurisprudência do Brasil, então, depois do Ponte de Miranda. Então, o que aconteceu? Como é que a vaca foi para o brejo? O senhor fala, né? Eu fico arrebentando aqui com um neologismo. Do Lalau para os vacilões. Então, é o vacilalau longe. Aí já dá. O negócio não é fácil. O senhor falou de ter buscado a especialidade na medicina para ajudar os homossexuais, que tem muito contato com eles no espiritismo, por isso conhece o sofrimento. Não parece paradoxal que pessoas que sofrem dessa patologia, infantilismo consciencial, doença do inconformismo com a forma, os mutantes, estarem tão presentes nas religiões e por boa parte delas terem alguma sensibilidade para a psique, como é o caso do Chico, do Divaldo, e ainda ser completista? Olha, o processo é o seguinte: a gente ser completista de religião é uma coisa. Agora, ser completista do ponto de vista cosmoético, da evolução, do ponto de vista sério, da mega fraternidade, é outra. Na religião, o negócio ainda é um processo muito primário, está lá embaixo. O negócio não interessa muito, não. É muita emoção. Não confunda uma coisa com a outra. Agora, outra coisa, os homossexuais, eles estão em todas, porque são pessoas igual aos outros. O processo é apenas que ele escolheu uma outra condição de se manifestar. Mas tem gente de todo lado, não é só no espiritismo. Agora, os espíritos é muito homossexual que tem. Parece que na Igreja Católica também é muito, mas na Igreja Católica ele não gosta de salientar isso por causa da pedofilia. E parece também que na igreja também aí das assembleias, etc., protestante, também tem homossexual. De modo que eles estão em todas. Poderia explicar mais o item da parafatologia, página 9, primeira linha, a investigação judiciosa das autovivências multidimensionais. O caso todo é o seguinte: a pessoa tem que examinar com bastante clarividência, com bastante ponderação, com equilíbrio, com discernimento, quais são as suas vivências multidimensionais. Por exemplo, você teve uma projeção consciente, o que você fez com isso? Por que você teve essa projeção? O que você estava com intenção nessa hora? Qual foi o objetivo de você sair do corpo? Qual foi o resultado dessa projeção? Você ajudou alguém? Então, essa investigação judiciosa das autovivências parapsíquicas, multidimensionais, essa investigação é muito séria. É a base de tudo. Na autoavaliação parapsíquica, a coisa mais séria é isso. Ontem à noite, quando coloquei o vídeo para assistir a mega euforização, além de ter percebido um forte fluxo de energia, principalmente na região do Kali Chakra, percebi rapidamente a presença de dois meninos, adolescentes, um de camisa vermelha e outro de óculos, com algo na boca que parecia ser aparelho dentário. O senhor sentiu essas presenças também? Algum tertuliano ou teletertuliano também percebeu algo? Eu não percebi nada nesse sentido. Alguém aí viu isso ontem? São dois meninos, adolescentes, um de camisa vermelha e o outro de óculos, com aparelho dentário. Eu não vi nada. Taldo, na taxologia, na página, número 4, podia falar um pouquinho? Número 4, a heterosseriexologia. O emprego da técnica da identificação pela expressão evolutiva das personalidades consecutivas, notáveis e explicitadas, indicando, pela afinidade ou empatia, o nível de evolução da própria consciência identificadora, em função da atração inarredável e imperativa das consciências afins. É uma categoria de avaliação evolutiva indireta. Então, por exemplo, uma pessoa, ela viveu aí com alguém. Aí, esse alguém, lá pelas tantas, falece. Passa alguns anos, vem para cá, e a pessoa que conhecia aquela vida anterior vê que é a continuação daquela vida. Isso é que é a personalidade consecutiva. É a mesma consciência,
que continua dentro do mesmo contexto da vida do observador. Agora, esse observador, então, ele começa a avaliar a posição dele com aquela pessoa. Qual a relação dele com aquela pessoa antes? Qual a relação dele com aquela pessoa agora? Isso tudo aí, tem que fazer as inter-relações do processo, para a pessoa avaliar o que é que eu estou fazendo aqui, qual o meu papel dentro dessa tragédia, entende como é que é? Ou desse drama, qual é o meu papel ali dentro? Eu exerço qual papel? Qual a minha função nisso? Outra coisa, eu estou correspondendo exatamente a essas ocorrências, aquilo que os amparadores, o que o evoluciólogo permitiu que eu distinguisse, porque não é todo mundo que sabe dessas coisas. Isso aí é um fenômeno singular. A gente não precisa falar que ele é raro, mas ele também é escasso. Ele não é comum. Uma personalidade consecutiva, nós não podemos falar que seja uma coisa comum. Então, veja, se ocorre o observador que está sabendo daquilo, que tem certeza da condição, que aquilo é ponto pacífico para ele, tem que ver qual o resultado disso, por que isso aconteceu. Entende? Mas isso pode ser como um recurso, essa autoavaliação, um recurso aqui técnico para a evolução? Sempre a evolução é a lucidez da pessoa e uma coisa séria, que a gente nunca pode esquecer. O observador está vendo isso para ajudar o grupo evolutivo. Não é só aquela pessoa que ele viu, e nem a pessoa dele, observador. Além dos dois, é ver o que aquilo funciona dentro do contexto do grupo. Como é que é? Eu sempre analisei essas coisas desde rapazinho, quando eu comecei a identificar certas personalidades consecutivas. Sempre vi, o que eu estou fazendo com isso? Está ajudando ou não? Primeira coisa, tem que ajudar em primeiro lugar a própria pessoa. Se não ajudou, tem alguma coisa esquisita. Uma outra coisa, a partir disso, a primeira pergunta que o observador tem que fazer é o seguinte: eu abro o jogo ou fico calado? Eu sei da história e abro o jogo total ou não? Então, 90% dos casos você tem que ficar calado. 10% às vezes é o caso de abrir o jogo. Agora, eu só abro o jogo quando há, sim, umas dicas, ou uma certa indução, ou uma sugestão, ou recomendação indireta de amparador. Aí a gente abre o jogo. Por isso, a maioria daquilo que a gente fala dá certo, porque não há má intenção. Você está procurando é ajudar, é para esclarecer mais. Agora, outra coisa séria nisso aí, da personalidade consecutiva. Quando uma pessoa da personalidade consecutiva, ela fica sabendo dos processos todos da vida, e ela reconhece aquilo, é porque ela já tem mérito de superar as deficiências que ela havia na vida anterior dela. E esse seria o motivo, então, dela saber que ela já tem força para superar o processo. Ela já está, então, caminhando para a ampliação do livre-arbítrio. Está diminuindo o determinismo em cima dela e abrindo o livre-arbítrio. Isso aí também é muito importante. O observador ou a observadora examinar e ver o que é que está se passando. Mas isso é uma coisa incomum, né, das pessoas estarem sabendo. Agora, o processo todo não é só problema incomum. Incomum é o fenômeno inteiro. Porque você começa a comparar e ver a personalidade anterior com essa. Por exemplo, se é uma pessoa da sua família, você teve mais intimidade com ela. Se é uma pessoa que foi seu colega de trabalho, você também teve alguma coisa técnica, você pode observar a fissura da pessoa, algum processo de trafar, o trafor que ela tem. E outra coisa, você começa a analisar e entende muito mais o que é a genética. Você está entendendo? Porque entre um corpo e o outro, você vê as diferenças de genética. O que aconteceu? Porque aquela pessoa pode ter uma personalidade consecutiva noutra árvore genealógica. Às vezes é da mesma, às vezes é diferente. Tudo isso a gente tem que estudar. Personalidade consecutiva é um assunto fascinante do ponto de vista de
esclarecimento. Isso aí é uma enciclopédia. Um caso só, às vezes, pode clarear 500 outros casos. Entende? Por tabela, indiretamente. O diagnóstico diferencial. O negócio é por exclusão. O negócio é impressionante a gente ver isso. Agora, o que a gente nota é o seguinte, por exemplo, eu comecei a examinar estimais, mas agora eu começava a me sintonizar com a época que eu passei como Zéfiro, para ver como é que o Zéfiro estudou nesse assunto. Então, eu sempre procurei captar, ou fazer um entrelaçamento entre aquilo que está ocorrendo aqui com aquilo que eu vi extrafisicamente no período intermissivo. Então, uma das coisas mais sérias que tem é a hora que a gente começa a prever o que vai acontecer. Não. Essa consciência agora vai ter um outro corpo. Ela teve isso. Ela vai ter um outro corpo. Agora vai. Divido isso, vai acontecer aquilo. Divido isso, vai acontecer aquilo outro. E por aí. Eu já acertei um monte de casos desses. Antes de nascer, eu já sabia mais ou menos. Não, se acontecer, vai ser isso. Agora, isso é impressionante. Você vê, então, o encaminhamento sobrepairando o processo, por exemplo, da genética. Aqui fica por cima, é equidistante. Está entendendo? Agora, tem muita coisa nisso. Eu penso que daqui 100, 200 anos, a Terra, o povo vai estudar estimais. As coisas vão ficar muito mais claras em matéria de Seriex, isso que o povo chama de reencarnação. Muita gente vai admitir isso mais, porque a reencarnação ela é admitida por mais da metade da população da Terra. Mas não adianta nada, só teoricamente, e tem uma conotação muito grande, dogmática de religião. Isso aí, senão é igual lá no Oriente. Não, cuidado com essa barata que é minha avó. Quer dizer, cada bobagem, umas coisas todas sem pé nem cabeça, um processo irracional, absurdo. Isso é loucura. Então, eu penso que, com o passar do tempo, olhando isso com mais nitidez, com mais racionalidade, ponderando, olhando a lógica, medindo os detalhes de cada fato, de cada manifestação, isso vai clarear demais a cabeça do povo. Valdo, com que idade que você definiu pela primeira vez o seu nível evolutivo na vida atual? Porque você com 14 anos já teve maturidade, né? Mas você identificou assim, não, meu nível é esse perante a escala evolutiva. Eu não tive, quem teve foi o povo. Então, por exemplo, vinha o seu Alípio, a hora que eu vi o Chico Vitor lá dando verdadeiro passe na criança, ele vira para mim e fala assim, olha meu filho, você está vendo as coisas que nós todos que temos cabelo branco igual eu, não temos. Nós estamos trabalhando para isso. Você já está nascendo com isso. Você está aí com 5, 6 anos, está desse jeito. Como é que vai ser quando você crescer? Você precisa ter muito cuidado com aquilo que você vê e o modo de falar, e com quem falar, a hora de falar, o ambiente de falar. Ele, pequenininho, eu pequenininho já tinha. Isso é o professor Alípio. Ele gostava demais de mim. É ele que dava as aulas de moral cristã. Era o catecismo espírita. Agora, a hora que eu vi que estavam lá tudo, aquele movimento, aquela coisa, eu chego para ele e falo assim, tia Alípio, escuta, esse homem aí, ó, esse homem aí do cartaz aí, desse negócio que está lá, que tinha aquele negócio enorme, do tamanho dessa mesa aqui, ó, ele grandão, com aquele beiço enorme, o barrigão dele, preto, retinto, que era o Chico Vitor. Então estava ele grandão lá, assim, ó, que era o patrono do Centro Espírita, bem na frente. Em vez de ter crucifixo, tinha o Chico Vitor, o desenho dele, a pintura. Então eu vi e falei assim, olha aqui, o professor ali, tia ali, veja, o nosso amigo aí, ó, ele está ali, olha lá, ele está dando passo naquela menina lá. Aí o seu amigo foi lá para ver a menina, ela estava sentindo alguma coisa mesmo, daqui a pouco ela melhorou e viu que tinha recebido alguma coisa. Você está entendendo? Então ele confirmou isso. A partir disso ele começou a querer ouvir comigo. Aí tinha um outro que trabalhava com ele, que estava em paz, que era o tio Vital, que era meu primo direto, mais de idade.
Esse também veio para conversar comigo. De vez em quando eu ia na casa dele lá para a gente conversar. Ele trabalhando, a gente conversava. Porque ele queria saber o que eu vi, como é que era. Agora, então, veja. A partir disso, eu comecei a ver. Por quê? No início, pequenininho, eu achava que todo mundo era daquele jeito. Entende como é que é? Todo mundo está enxergando, todo mundo vê as coisas, todo mundo sai do corpo. Isso é normal. É uma coisa banal, não tem nada demais. A hora que eu vi que era diferente, eu falei assim, ixi, então como é que fica isso? Eu preciso de ver. Aí eu perguntei, eu sou diferente, eu sou doido? Qual é a minha condição nessa história? Eu queria saber também, né? Agora, esse caso, por exemplo, do Tia Alípio lá, que a gente chamava ele às vezes de Tia Alípio, é o senhor Alípio. Ele era uma pessoa assim muito, parecia um inglês, sabe? Tudo arrumado, tudo certinho, ensinava com a paciência total. Um grande professor primário, ele, nessa situação. E ele conhecia tudo de espiritismo. Ele sabia todo o catecismo espírita na ponta da língua. Entende? De cor. Então ele sabia todas as respostas que eram, não precisava de consultar nada, porque eles faziam a pesquisa. Eles perguntavam para você assim, o que é Deus? O menino tinha que responder, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema do universo é a causa primária de todas as coisas. Isso aí é lá do Catecismo Espírita, das primeiras perguntas. E eles iam, todas aquelas perguntas eles exigiam de você. O negócio era seríssimo. Outra manhã de domingo, a gente estava lá. Você está entendendo? Algumas horas. Agora, depois eles davam algum refrigerante, alguma fruta, doce, biscoito. Você sabe, Minas Gerais, né? Então, biscoito desses de vento aí, grandão, pastelzinho. E a meninada, você sabe, né? É um monte de gente. Não, a melhor é quando acaba. Que vai comer. Então é a turma do... Entendeu? Aí você fez o quê? Você começou a ficar mais quieto, foi isso? Você viu que você era diferente, né, Valdo? Aí você fez o quê? Vou ficar mais na minha... Como é que era? Não, com o passar do tempo eu comecei a conversar mais com a minha mãe. Mas aí eu tive tal, também queria saber. Eu ia visitar o filho dele, que nasceu no mesmo dia que eu, e que era praticamente oligofrênico, sério. Que vivia dentro de um carrinho, que a gente tinha que empurrar. Então eu ia sempre lá. E a gente conversava, ele gostava de conversar comigo. Eu gostava porque o passe dele, eu sentia, ele ia dar um passe para a pessoa, eu sentia energia. Do jeito que a hora que eu mexo aqui com a energia que você sente. Eu sentia com ele. Ele era muito forte na questão de energia, o Tio Vital. Então eu conversava muito com ele. O Tio Vital é que fazia as cafeteiras que eram mandadas até para fora do Brasil. Ainda existe cafeteira que ele tem até hoje. E ele trabalhava com folha de Flandres, esse negócio todo. Ele era funileiro. E outra coisa, ele tinha a oficina dele bem no centro da cidade, na principal praça. Todo mundo ia lá, para qualquer coisa de funileiro, era com ele. Ele era um artista. Agora, a cafeteira dele era um primor. E estava sempre escrito VP, que era Vital Pinto, era o nome dele. Todas elas tinham a marca. Agora, aquilo ia para o exterior, o povo pedia, era uma perfeição o negócio que ele fazia. Agora, tudo era ele que fazia, os detalhes, os mínimos. Agora, ele tinha os aparelhos, os tornos, aquela coisa toda. Eu, de vez em quando eu ia para lá, ajudava ele nos tornos, a coisa toda. Ele gostava muito de mim, porque nós éramos primos. Você está entendendo? Até um certo ponto é primo. É da área da minha mãe, da faixa da minha mãe. Valdo, que não dê. Chegou a sua palestra em DVD, te mostrei aqui. E palestra onde? Em Uberaba. Ah, de Uberaba, essa aqui? É. Programação de vida e interassistencialidade. Uma palestra gratuita que eu dei em Uberaba. Fizeram aqui o DVD. Já está vendendo? A gente, na verdade, é o seguinte, quem se inscrever no programa Amigos ganha esse. Ganha esse. Então o programa Amigos. Tá bom. Agora, a minha palestra, essa aqui, foi mais ou menos 2 horas. Foi isso? Horas. Uma outra coisa, tinha 320 pessoas. É bom a gente falar. Só de Minas Gerais tinha gente de 25 cidades. Por quê?
Ah, foi isso? E tinha já é mais de 400. Agora, ó, uma coisa que eu também percebi foi o seguinte: se tinha 320, a metade do salão tinha que estar ocupado. Por quê? Lá tem 650 lugares. Eu olhei, praticamente a maioria estava ocupado. Eu falei assim, eu não entendi os 320 com 650. Na minha terra, 320 para 650, praticamente é a metade. Então tinha que estar a metade vazia, entendeu? Uma outra coisa, teve uma pessoa que contou as cadeiras antes de começar. Você sabe disso? Que eu pedi. Eu estava lá na frente, eu pedi, conta para mim quantas poltronas tem aqui. Então eu falei, tem 650. Eles contaram, na hora. Então, tinha gente de Goiânia também, em vários lugares lá, Brasília. Tinha de Goiânia? Goiânia eles falaram. Acho que tinha uns... Agora, eu só sei que teve aquele ônibus com os carros de Ribeirão Preto, tinha 40 pessoas, só de Ribeirão. De modo que o processo é o seguinte, se a gente fosse continuar, teria pergunta lá pelo tempo afora, você sabe. Depois que acabou a chuva, ia ter muita coisa ali. E quem editou foi o Rogério Lopes. Agora, ó, essa palestra seria bom, aqueles que estão estudando os processos aí de comunicação, ver o que eu falei nela. Pelo seguinte, eu falava uma coisa mais profunda, depois traduzia tudo em palavras para todo mundo entender. Vocês viram que eu traduzi tudo, eu picotei tudo que eu falava. Outra coisa, praticamente sem ver nada, tudo na minha cabeça, na hora. Agora, lá eu tinha uma listagem de uns temas que eu não queria deixar de falar. Eu falei todos eles em mais um dobro, em 2 horas. E a gente queria agradecer muito o Rogério, porque ele foi para lá, se disponibilizou, filmou. Sim, mas o Rogério, ele também filmou tudo. Tudo. Ele é impressionante. Ele filmou até as consequências. Paulo, ele vai fazer... Do jeito que ele estava, não sobrou ninguém. Todo mundo... Ele vai fazer uma espécie de um documentário de sua passagem por lá, nesses dias todos lá. Ele e o Guilherme pegou algumas imagens também, que ele Agora editou eu posso aí. ficar com isso? Eu quero ficar com isso aqui. E quem... Eu não me examinei, mas eu queria saber se tem alguma coisa que seria bom eu estudar por causa do processo de verbete. Porque eu segui muita coisa que eles mandaram falar lá na hora. Toda vez que eu estava lá, perto da mesa, e vinha uma ideia, eu chegava perto da tribuna para falar. Encostava na tribuna porque era o processo que eu queria falar, de acordo com aquilo que eles perguntaram. Você lembra que eu chegava perto da tribuna? Encostava lá. Isso é porque era a ideia que eles estavam dando. Não, fala isso. Teve uma das coisas que eu falei, o convite, aquele é que é o brabo. O convite que eu fiz, aquilo foi eles que falaram, que eu nem estava lembrando disso ali. Tem uma coisa assim que parecia tão fora, né, do contexto, mas não era. Convite para a pessoa fazer verbete, aquele povo todo que está lá. Eu convidei para participar da enciclopédia. Agora veja, quem é que ia pensar na coisa dessa? Agora veio lá o enumerador e falou, olha, fala aí no convite para verbetografia. Aí eu dirigi a madeira. Vamos ver se vai aparecer gente, né? A gente, várias pessoas, vários lugares mesmo. Gente, 25 cidades de Minas Gerais. Só isso já faz pensar, né? E eu acho o seguinte, eu comecei a pensar isso. São 25 cidades, nem sempre a pessoa vem sozinha. Às vezes vem casal, às vezes vem uma família, vem 2 ou 3. Vários eu cumprimentei ali. Então tinha que ter muita gente, 25, né? Valdo. Aqui. Pode falar. Voltando ao assunto da personalidade consecutiva, fora, a gente, excetuando esses casos desses americanos, esses garotos que têm americanos que as próprias crianças falam, eu sou o vovô, e dá provas disso, tirando esses casos, dá para a gente conseguir identificar um caso desse, de personalidade consecutiva, só pela observação, pela ponderação, sem parapercepções? Há uma série de fatores que, com o tempo, você vê que indica, que é uma seta indicativa do processo. Você vai olhando e vendo. Agora, tem que passar alguns anos
da segunda personalidade. Ela tem que fixar para você ver como é que é. Agora, já teve casos que eu vi tudo antes, durante e depois. Então, deixa eu explicar. Eu vi a consciência antes dela renascer a primeira vida. Depois, analisei e segui a vida da pessoa física aqui. Depois, houve a dessoma. Aí eu vi a pessoa fora do corpo, na dessoma. Então, é a segunda vez que eu estava vendo com esse mesmo corpo, com esses órgãos, a situação, 2 intermissões dela. Ela então ressoma. Você está entendendo? E eu então já tinha uma ideia do que ia acontecer. Agora veja, o primeiro fator que você tem que colocar: houve mudança da árvore genealógica? Essa mudança foi total? Essa mudança foi parcial? Como é que é? O que significa uma mudança parcial e total da genética? Por exemplo, uma coisa que é integral é se a pessoa teve o pai e a mãe, ela morre. Depois ela vem ter o mesmo pai e a mãe. Agora vamos supor que ela teve o pai e a mãe, ela falece e vem agora numa nova vida. Ela está na mesma família, mas já não é o pai e a mãe. É um aside, é um lateral, é um adventício, mas dentro do processo da mãe e do pai. A genética é a mesma, mas não é mais 100%. Sim. Você está entendendo? Então aí começa a pessoa a ver. Se foi com fulano, como é que foi? Qual o nível de saúde holossomática do pai e da mãe? Isso tudo vai influir em quem vai renascer. Então aí você começa a fazer o jogo de analisar como é que era o corpo da pessoa antes, como é que é o corpo dela agora. Isso é impressionante. Agora, a maioria dos crentes vê o seguinte: a mudança de sexo não ocorre, é o mesmo. A maioria dos casos. Raramente há uma mudança séria. Mas você entendeu? Eu entendi. Uma outra coisa também, talvez fosse o caso de esclarecer, é o seguinte: quando a pessoa teve alguma tragédia, mas a culpa não é tanto dela, ela não tem tanta responsabilidade, então ela tem muitas atenuantes, ela ressoma entre 12 a 15 anos. É a média que eu vi. Agora, quando ela tem um processo mais sério, mas que precisa, às vezes, de alguma assistência para ampliar aquilo, uma coisa a favor dela, o tempo já fica entre 25 a 30 anos. Aí quase sempre a pessoa faz curso intensivo, etc. Tal, nesse sentido. Você entendeu isso? Isso aí, esse processo da cronologia, eu considero como muito relevante. Entendi. Quer dizer, tudo isso você pode usar para averiguar. Agora, com o passar do tempo, quando você vê alguns casos mais sérios, que você acompanhou, fez o follow-up, você prosseguiu com aquilo, você fica com algumas orientações básicas, você está entendendo? Que já delineia o horizonte da vida da pessoa, o destino dela. Então, aquela destinação, ou predestinação, já fica mais ou menos óbvia. Entendi. Mas sem o parapsiquismo, no seu caso você falou, eu vi um caso que você tinha visto já fora do corpo e tal. Sem o parapsiquismo, só com essas... Mas agora não é isso. Você conseguiria saber? A pessoa dessomou. Daí a pouco você começa a ver, ela perde você toda hora. Então você vê. Às vezes eu saía do corpo e já conversava, não, você vai ressomar. Tudo indica que você vai aparecer por aqui. Entende? Sim, você mas aí, chega num certo ponto que o negócio você fica mais por dentro. Agora, comigo, eles permitiram que eu visse isso, o enumerador, o transmentor, para me ajudar na questão dos estudos que a gente está fazendo sobre isso. Então, eu vi muita coisa a partir disso. É uma espécie de extrapolacionismo técnico para ajudar o trabalho, o desenvolvimento do meu serviço. Eu entendi esse caso, mas esse caso, mais uma vez, teve parapsiquismo. Uma pessoa que não tem esse nível de parapsiquismo, só pela observação. Se ela observar Deus, verdade, por causa do processo de temperamento, a pessoa sempre vai localizar, identificar a pessoa, porque o temperamento não muda de uma vida para outra. Isso aí não é fácil. Muito difícil. Agora, é preciso ver se o corpo é mais ou menos o mesmo, se as relações são as mesmas, o nível que a pessoa tem. Você tem que olhar, por exemplo, no corpo. Aos fatores que são extremamente difíceis. Um deles, por exemplo,
Você pode ter tido um corpo, aquela pessoa teve um corpo muito bom do ponto de vista psicomotriz. Então ela gostava de muita atividade, muita coisa. Às vezes ocorre ali um esbregue, acidente, um processo de doença, uma coisa mais séria, aquilo mexe no psicossoma dela, já no próximo corpo que ela vai ter, independente da genética dela. A paragenética vem com uma fissura sobre aquilo. Então, nesse próximo corpo agora, ela já não tem mais aquela disposição psicomotriz da vida anterior. Agora, por exemplo, há casos desses que eu via, as ocorrências que aconteciam, e já sabia como é que a pessoa ia nascer. Teve gente que eu cantei a pedra antes. Olha, vai acontecer, vai nascer desse jeito, o sexo é esse, vai acontecer isso, 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 por causa disso, disso, disso. Mais ou menos nessa idade vai acontecer isso, 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 por causa disso, disso, disso. Mas você precisou se aprofundar. Agora, isso fica tudo óbvio. Você precisou se aprofundar. De dedução. São os fatos e parafatos. Você acompanha e vai tirando a dedução. Agora, a personalidade consecutiva, só ela já é uma enciclopédia. Em matéria de evolução, de parapsiquismo, de entendimento entre consciências, o processo da avaliação do problema evolutivo em si, o conscienciograma, isso é seríssimo. A gente vê os detalhes. Lá no conscienciograma, eu gostava de ver as coisas através das fichas, está entendendo? Fichas de avaliação de cada um deles. Agora, isso varia demais. Eu vi vários desse tipo. Muita coisa que eu fiz no conscienciograma foi porque eu observei muito o processo, antes e depois das personalidades consecutivas. Qual a relação entre a exteriorização de energias e as contrações musculares? Até que ponto as contrações ajudam ou atrapalham? Não, elas existem e é um processo de desenvolvimento. Isso depende do sistema nervoso central e do sistema nervoso secundário, o autônomo. Gostaria de entender como posso julgar minhas energias cosmoeticamente com intensidade para matar mosquito com bomba atômica. Gostaria de entender melhor esse procedimento. A coisa toda é o seguinte: olha primeiro a sua intenção, depois coloca tudo que você tem, toda a força que você dispõe para fazer o processo funcionar. Isso aí ajuda, mas tem que começar pelo estado vibracional comum e ir ampliando essa condição cada vez mais. Esse é o caminho. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 52 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 29 votos presenciais e 5 votos online. Os recados de hoje: a Daiane com o curso A Escola do Parapsiquismo, a Rose Vitoriano sobre o Fórum da PENEPS e o Antônio sobre a prova da Conscienciologia. Antes com vocês, o programa Amigos com o Eduardo Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los, todos os amigos da enciclopédia, para o primeiro grande encontro dos amigos, que vai ser no dia 8 de março, durante a semana da Max Proexis. Então esse encontro é um encontro especial, é a primeira vez que nós teremos todos os amigos da enciclopédia juntos, no mesmo lugar, no jantar que nós estamos oferecendo. Aquelas pessoas que forem amigos da enciclopédia pagarão apenas a bebida, o refrigerante, a água, e o buffet será servido de maneira gratuita para os amigos da enciclopédia. Então esse evento é um evento especial, ocorre durante essa semana da Max Proex, o ano que vem, durante o Carnaval, durante o balanço existencial. Então o nosso convite também se estende às pessoas que vierem a Foz do Iguaçu para que participem do balanço existencial, esse ano agora de 2011, com o tema da autossuperação. Além do jantar desse primeiro encontro, o programa Amigos da Enciclopédia também vai oferecer várias oficinas da enciclopédia que ocorrerão na quarta e quinta-feira, dia 9 e 10 de março. Então você pode se preparar aí para o próximo ano, para fazer uma semana de investimentos nas questões da autossuperação e também aprender um pouco mais com as técnicas bibliográficas aí da Enciclopédia da Conscienciologia. E nós gostaríamos também de divulgar aqui o DVD
na palestra do professor Valdo Vieira, que foi ministrada agora em Uberaba. Todas as pessoas que renovarem a sua inscrição ou que se inscreverem de fato no programa Amigos vão ganhar, então, esse DVD. Nós temos aqui 5 à disposição, tá? Então as pessoas que renovarem ainda hoje já levam o DVD para casa. Os próximos a gente vai ficar com o nome, até porque não deu tempo ainda de produzir, a gente recebeu hoje o DVD, tá ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, eu estou aqui para divulgar a Escola do Parapsiquismo. Então, o que é a escola? Ela é um programa de desenvolvimento do parapsiquismo de longo prazo, com duração de 1 ano. Então, dentre as atividades da escola, existem 3 módulos de atividades fixas. O primeiro módulo será realizado em janeiro, o segundo em julho e o último em dezembro. Cada um desses módulos contempla atividades específicas, né, com mater pensenes específicos. Agora, cada um deles é composto de 7 dias de imersão, atividades práticas energéticas durante esses 7 dias, entrevistas com os EPICONs, preenchimento do currículo parapsíquico e uma série de outras atividades ao longo de uma semana. Além desses 3 módulos, a escola também possui outras atividades opcionais. Então, essas atividades o aluno escolhe conforme a sua vontade, sua disponibilidade de tempo e disponibilidade financeira. Então, quais seriam essas atividades entre os módulos? Então, o que o CAEC preparou? Seriam os laboratórios de autopesquisa, os cursos de campo, cursos relacionados ao parapsiquismo aqui dentro do CAEC, entre outras atividades. E o aluno, também morando fora de Foz, ele também pode optar em realizar atividades como ECP2 na sua cidade, PDP, entre outras, tá? A escola também possui uma série de atividades teóricas que podem ser assistidas tanto presencialmente quanto online. Então, maiores informações, basta entrar em contato com a recepção aqui no CAEC, tá? Obrigada. Boa tarde a todos os tertulianos, teletertulianos. Eu gostaria de convidar a todos para participar do 6º Fórum da TENEPS e do 3º Encontro Internacional de Tenepsista, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, de 20 a 22 de dezembro, uma segunda quarta-feira, agora de dezembro, né? Maiores informações e inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Você pode avaliar qual a sua relação com a TENEPS. Participe do nosso encontro. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em nome do Tertuliário e do CAEC, nós queremos convidar a todos para a 5ª prova geral de Conscienciologia, que vai ocorrer exatamente daqui a um mês, dia 12 de dezembro, no Discernimento, de 8 às 12 horas da manhã. Então, é um momento privilegiado aí de pesquisa, de autopesquisa e de qualificação da assistencialidade individual. Nós colocamos já a lista de presença ali na recepção, já tem ali, eu acho que 20 pessoas que assinaram, e estamos também tentando disponibilizar para outras ICs de outras localidades que tenham interesse em promover essa oportunidade para outros pesquisadores interessados. A Arace e a Intercamp já fizeram contato e a gente está vendo aí se outras unidades têm interesse em disponibilizar aí essa oportunidade para aqueles que querem fazer essa prova. A equipe esse ano teve um reforço, né? Então, hoje a equipe que está produzindo a prova é a professora Adriana Lopes, a professora Kátia Aracaki, o professor Laiane Loche e eu. Então, contamos aí com a presença de todos. Qualquer interesse, a gente está à disposição. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete silêncio omissivo, eleito com 9 votos, a especialidade para patologia. Obrigado a todos e até amanhã.